Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Limiar da Esperança, chegando mais uma vez até você, caro rádio ouvinte, internauta. Na locução, Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na cidade de Niquelândia. Vivenciando o mês de julho, mês de férias para muitos. Nesta semana, nossa paróquia está com uma caravana no acampamento PHN, na Canção Nova, e motivo você a acompanhar a TV Canção Nova neste tempo, que seja um tempo de renovo a eles e que voltem inflamados no Espírito Santo, assim possam inflamar a outros que se encontram por aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre comunicação violenta e não violenta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Limiar da Esperança, o seu espaço de escuta, reflexão, de fé. Hoje vamos conversar sobre um tema que toca o nosso dia a dia e pode ser a diferença entre a paz e o conflito em nossas casas, nas pastorais e até mesmo na igreja. A comunicação violenta e a comunicação não violenta. Você já pensou quantos males poderiam ser evitados se soubéssemos falar melhor? Se nossas palavras fossem menos afiadas e mais pensadas com sabedoria, se ao invés de julgar, escutássemos com o coração? Vamos à definição do termo, o que é comunicação violenta e comunicação não violenta. A comunicação violenta não é só quando alguém grita ou xinga. Ela aparece também quando falamos com desprezo, sarcasmo, grosseria, ironia, quando ignoramos o outro ou usamos o silêncio como castigo. É o famoso dar o calado como resposta. Já a comunicação não violenta é um caminho de escuta, de empatia, de clareza. É falar a verdade, sim, mas com caridade. Inclusive existe um documento chamado Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, saudoso. E nesse documento ele trabalha esta realidade. Eu preciso dizer a verdade. Não é que eu não preciso dizer a verdade, eu preciso. Mas existe um modo de dizer, o tom de voz a se dizer, tudo isso influencia. Se é preciso corrigir, antes acolher e ensinar. Quando olhamos para Jesus dentro da comunicação, ele falava com firmeza, mas com mansidão. Corrigia, mas não humilhava. Ele olhava nos olhos, tocava corações. No presídio aqui em Niquelândia, na semana passada, falávamos sobre isso. A palavra de Deus é capaz de transformar corações até dentro das grades. E muitos de nós aqui fora estamos presos também. Presos em palavras duras, ressentimentos, julgamentos que ferem mais do que punhos. O mesmo Papa Bento XVI dizia: o que precisa ser pacificado é o coração do ser humano. E a boca só se pacifica quando o coração está em paz. Se olhamos para a Sagrada Escritura, ela também nos fala sobre esta realidade. Ela traz muitos conselhos sobre como falar e quando falar. Por exemplo, no livro dos Provérbios lemos: a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Também, a língua calma é árvore de vida, mas a língua perversa quebra o espírito. Lemos no capítulo 15, versículo 4 dos Provérbios. E ainda uma última citação: até o tolo é tido por sábio quando se cala. Está no capítulo 17, versículo 28. Também no Novo Testamento nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra maldosa, mas só palavras boas que edifiquem e façam bem aos que ouvem. Se queremos construir comunidades vivas, uma sociedade transformada, famílias saudáveis, paróquias que acolhem, precisamos rever o jeito como nos comunicamos.
Na comunidade, por exemplo, podemos falar sobre fofocas, indiretas, palavras que ferem. Nas reuniões pastorais, nas conversas de corredor, nos grupos de WhatsApp, muitas vezes não falta fé, falta cuidado nas palavras. Não falta boa intenção, falta escuta. Não falta verdade, falta caridade. Quantos abandonam a igreja não porque perderam a fé, mas porque foram feridos por palavras impensadas? No trabalho, na escola, quantas palavras impensadas e quantas feridas provocadas por palavras. No evangelho de domingo passado, nós percebemos que Jesus nos dá uma missão de ir primeiro onde Ele mesmo devia ir. Amado irmão, querida irmã, talvez seja você que Deus está colocando para que você faça a diferença no teu trabalho. E você leve Jesus através da sua atitude, através da sua palavra. Trago 2 dicas práticas para que possamos assim comunicar com mais amor. A primeira delas, respire antes de responder. Nem tudo precisa ser respondido na hora. Às vezes o silêncio é mais sábio que a resposta afiada. Mas não é aquele silêncio que fere, o silêncio de dar um calado por resposta. Não é desse silêncio que eu estou falando. É o silêncio que é capaz de dar tempo para responder com uma resposta sábia. Segundo momento, escutar com o coração. Não interrompa. Não pense na resposta enquanto o outro fala. Apenas escute. Enquanto você está falando, o outro já está te interrompendo. Sinal de quem não está escutando. Ou então a outra pessoa já responde pensando que ele vai concluir de um modo, mas na verdade, inclusive a outra pessoa diz, espere eu terminar. São situações, amado irmão, querida irmã, que revelam uma falta de escuta, uma falta de empatia. Quantos ouvem o áudio do WhatsApp na velocidade 2? Assim, amado irmão, querida irmã, somos chamados a encerrar o nosso programa com uma palavra de esperança nesse ano jubilar. Pensar que a boa comunicação começa no coração. E se a nossa boca proclama a paz é porque o coração foi visitado por Deus. E houve um processo de conversão aí. Neste tempo de tantos ruídos, o Senhor nos convida a sermos pontes e não muros. O que você tem construído com as suas palavras? Que esta reflexão nos ajude a sermos pessoas melhores. Vamos rezar para encerrarmos o nosso programa. Senhor, pacifica o meu coração, ensina-me a falar com amor, a escutar com atenção, a corrigir com mansidão. Que a minha boca proclame mais palavras de vida e que eu seja instrumento da Tua paz. Onde houver divisão, fofoca, crítica ou mágoa, que a minha comunicação anuncie esperança, como um reflexo da Tua própria palavra, que cura e salva. Amém. Amém, amado rádio ouvinte, internauta. Convido você a meditar nesse dia a oração de São Francisco, ou mesmo escutar esta canção que fala de paz, canção que nos dá uma missão de levar amor aonde encontramos ódio. E assim encerramos o nosso programa. Você ouviu Limiar da Esperança, esse espaço de fé, de escuta, de conversão. Compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir palavras de paz e se inspirar com palavras de sabedoria, para não comunicar de modo violento, mas comunicar de modo pacífico. E lembre-se, as palavras podem ferir, mas também podem salvar. Que as suas se salvem. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.